É o 24º dia de junho do ano 217 a.C. e estamos na atual Itália, no Lago Trasimeno, a pouco mais de 150 quilômetros ao norte de Roma. É o cenário de uma das mais famosas batalhas da chamada Segunda Guerra Púnica, um monstruoso confronto de 17 anos entre Roma e Cartago, no norte da África, mas também de toda a antiguidade. De um lado estarão 30.000 soldados das legiões romanas. Do outro lado estará um exército de 50.000 liderados pelo general cartaginês Aníbal Barca. Aníbal atrai os romanos para uma faixa estreita entre o lago e as colinas. Sua cavalaria bloqueia a retirada e a infantaria cartaginesa ataca do alto. É uma emboscada clássica, mas Aníbal aplicou essa tática em exércitos de 10.000 homens, algo sem precedentes na história militar. O resultado é terrível. A legião romana se retira para o lago, onde os cartagineses, conhecidos como púnicos, os massacram aos milhares. 15.000 soldados romanos, incluindo o cônsul Gaius Flaminius, morrem, e outros 15.000 são capturados. Poucos conseguem escapar. A notícia do resultado da batalha causa pânico em Roma, abrindo caminho para o exército de Aníbal entrar na Itália. Mas os eventos decisivos e as reviravoltas da Segunda Guerra Púnica ainda estão por vir. A época e a família em que Aníbal nasceu naquele ano AEC predeterminaram toda a trajetória de sua vida. Seu pai, Hamilcar Barca, era um general e serviu como comandante-chefe das forças cartaginesas na Sicília durante a Primeira Guerra Púnica. Quando Cartago, uma cidade-estado localizada no que hoje é a Tunísia, e até então a maior potência do Mediterrâneo, perdeu a Sicília, a Sardenha e a Córcega, isso foi um choque para Hamilcar. Diz a lenda que ele fez com que seus 3 filhos, Aníbal, Hasdrubal e Magon, jurassem quando crianças que determinariam o destino de Roma a ferro e fogo assim que a idade lhes permitisse. Aos 9 anos de idade, Aníbal e seus 2 irmãos mais novos seguiram o pai para a Hispânia, a atual Espanha, que Cartago conquistou gradualmente como uma nova colônia após a perda da ilha. Hamilcar foi muito bem sucedido lá, e Cartago estava voltando à sua antiga prosperidade graças aos seus ganhos territoriais. No entanto, após 9 anos na Espanha, Hamilcar se afogou no Rio da Presa durante uma campanha, e quando sua muralha e seu sucessor foram assassinados outros 7 anos depois, Aníbal, de 26 anos, tornou-se o comandante-chefe dos cartagineses na Espanha. De fato, era apenas uma questão de tempo, até que os interesses de Roma e Cartago entrassem em conflito novamente. Isso aconteceu muito em breve, e em 218 a.C. teve início a Segunda Guerra Púnica. Aníbal decidiu não esperar que os romanos chegassem e os dominassem. Assim nasceu um empreendimento arriscado que na época beirava a loucura. Aníbal e 100.000 homens cruzaram primeiro o rio Ebro, que na época era a linha de fronteira entre as esferas de influência cartaginesa e romana, e depois continuaram atravessando os Pirineus até o que hoje é a França. E isso já era um desafio. Ao longo do caminho, muitos de seus soldados morreram de doenças ou em batalhas com tribos locais. Outros desertaram, e 40.000 tiveram que ser enviados de volta sob o comando de seu irmão Hasdrubal para defender o território na Espanha contra o esperado ataque romano. Ele ficou com cerca de 38.000 homens e 37 elefantes de guerra especialmente treinados. Ele planejou o impensável para todo esse exército. Ele sabia que a planície da costa do mar em frente à terra estava muito bem guardada e que ele não tinha chance de passar por ela. Por isso decidiu atravessar os Alpes cobertos de neve. No final do outono, com pessoas que estavam acostumadas a um clima quente, muitas vezes até desértico. Foi um inferno. Seu exército foi dizimado pela geada, pela fome e pelos ataques das tribos das montanhas, de modo que quando Aníbal finalmente desceu a planície do Pó, após 15 dias intermináveis, restavam apenas 26.000 homens. Mas quando os soldados mortos e cansados de Aníbal se recompuseram, e seu general reabasteceu seus números com algumas das tribos locais que haviam se rebelado contra os romanos, sua aposta começou a dar frutos.
Em dezembro do ano 218, ele dizimou as legiões romanas no rio Trébia, no norte da Itália. 30.000 soldados romanos não retornaram da batalha. 6 meses depois, no lago Trasimeno, a situação era semelhante. Os cadáveres cobriam a superfície. Os sobreviventes romanos foram vendidos como escravos, e os cativos das tribos locais foram libertados. Aníbal estava tentando persuadi-los a lutar juntos contra Roma. Essas 2 vitórias foram o resultado das fantásticas táticas de Aníbal. Depois delas, o exército cartaginês evitou a própria cidade de Roma e seguiu para a Itália, onde estabeleceu uma base sólida durante o ano seguinte. Era como uma espécie de sonho ruim. Nunca antes um inimigo havia devastado o próprio núcleo do Império Romano. Eles escolheram o que chamamos de Guerra de Atrito. Fizeram pequenas incursões direcionadas contra os cartagineses, tentando impedir o reabastecimento e a entrada de novas tropas. O próprio Aníbal passou por um período desagradável, pois ficou cego do olho esquerdo devido a uma inflamação não tratada. Mas nada disso o impediu de saquear toda a Itália e tentar provocar os romanos em uma última batalha decisiva. Essa é a vitória mais famosa de Aníbal, uma batalha que os teóricos militares ainda consideram uma demonstração de táticas brilhantes e sobre a qual ainda dão aulas para estudantes de escolas militares mais de 2 milênios depois. Ela ocorreu no agora extinto assentamento de Cane, no sul da Itália, próximo à costa do Adriático. Os romanos reuniram o maior exército de todos os tempos para enfrentar Aníbal. 8 legiões, mais de 85.000 homens no total. O próprio Aníbal tinha apenas cerca de 50.0 guerreiros à sua disposição. Mesmo assim, ele conseguiu o incrível. Ele deixou os romanos atacarem o centro de sua infantaria. Suas tropas recuaram lentamente, mas os flancos, onde ele havia mantido sua grande cavalaria, permaneceram sob seu controle. Os romanos estavam, na verdade, lutando para entrar em um cerco cada vez maior que a cavalaria cartaginesa acabou fechando. Houve um derramamento de sangue indescritível, com romanos indefesos vendo seus companheiros serem massacrados aos milhares antes de morrer. As estimativas de baixas romanas variam entre 50 e 700 mil. Mais de 100 membros dos mais altos círculos romanos, incluindo 80 senadores, também pereceram. Em uma palavra, foi um desastre. Parece incompreensível, mas mesmo esse triunfo não significou a vitória de Cartago na guerra. Aníbal se recusou a marchar sobre Roma, duvidando que sem motores de cerco e com tropas cansadas pudesse tomar a cidade. Em vez disso, ele ofereceu a Roma a rendição e, de forma mais ou menos generosa, fez um tratado de paz. E foi nesse ponto que a diferença na natureza e no sistema político das duas partes em guerra ficou evidente, o que acabou decidindo toda a guerra. Os romanos se recusaram a discutir a rendição e foram surdos até mesmo às ofertas de paz. O país estava unido, membros de famílias nobres se ofereceram para lutar, meninos de 17 anos e veteranos de 60 se juntaram ao exército. Os romanos nem mesmo retiraram suas tropas das províncias, pois sabiam que qualquer novo surto de guerra não seria extinto. Além disso, a maioria de seus aliados tinha tanto medo deles que permaneceu leal. Por causa de tudo isso, os romanos conseguiram resistir a uma série de derrotas esmagadoras tão horríveis quanto as de quase qualquer outra nação antes ou depois. Em Cartago, a hesitação e as contradições internas eram claras. Após a vitória em Canaã, os políticos recusaram enviar reforços a Aníbal, preferindo defender a Hispânia dos romanos. Aníbal continuou a fazer campanha na Itália por quase mais 13 anos. Ele obteve outras grandes vitórias, nunca foi derrotado, mas não conseguiu decidir a guerra por si mesmo. Certa vez, ele chegou a ficar diante das muralhas de Roma, mas não ousou atacá-las. Isso preservou o ditado Hannibal ante portas, que era usado em Roma como sinônimo de qualquer perigo mortal. Talvez a última esperança de Aníbal tenha caído no ano 207, quando ele deveria unir forças com seu irmão Hasdrubal, que, seguindo seu exemplo, cruzou os Alpes com reforços consideráveis. Mas Hasdrubal havia sido derrotado antes disso em uma batalha no rio Meteoros, no centro da Itália. Aníbal ficou sabendo disso de uma maneira drástica. Mensageiros romanos lhe trouxeram a cabeça decepada de seu irmão. Quando Aníbal a viu, disse: "Agora vejo o destino de Cartago."
Ele estava certo, pois em Roma ele havia criado um rival que passara 10 anos aprendendo pacientemente com ele. Públio Cornélio Scipio é o homem que os soldados do irmão de Aníbal mataram em uma das muitas batalhas de seu pai e tio. Cipião primeiro quebrou o poder cartaginês na Espanha e depois persuadiu o Senado a permitir que ele navegasse diretamente para a África e lá levasse toda a guerra a uma conclusão vitoriosa. Assim, Aníbal também retorna à sua terra natal ameaçada depois de 35 anos no exterior, e os dois grandes guerreiros se encontram na véspera da Batalha de Zama, onde Aníbal propõe paz a Cipião. Ele se recusa. Se eu tivesse dito que você viria a Roma quando suas portas estivessem abertas, não estaríamos aqui agora. Na época você não conseguiu. Vou fazer isso agora. Não torne isso pessoal. Isso tem sido pessoal desde o momento em que você chegou ao solo romano. Na batalha em si, Cipião primeiro elimina habilmente o ataque dos elefantes de Aníbal, e no final, seguindo o exemplo de Aníbal, envia sua cavalaria para a retaguarda da infantaria cartaginesa. Acabou! Aníbal perde a batalha e a guerra. Cipião, pelo menos, demonstra respeito por ele ao não exigir sua extradição. Mas os outros termos de paz para Cartago são muito severos. E assim, embora parecesse impossível após a Batalha de Cannae, a Segunda Guerra Púnica termina com uma vitória esmagadora de Roma. Cartago continua a existir, mas está se aproximando o momento em que ela perderá a luta pela própria sobrevivência.